Fala galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês como criar o arquivo index do nosso projeto aqui de cadastro de cliente. A gente precisa criar, primeira coisa, criar o arquivo. Então você abre aí o Sublime, vem aqui em File, New File, novo arquivo, ou você pode dar um Ctrl N, tá vendo aqui essas teclas de atalho aqui, ó, Ctrl N para abrir, Ctrl O, e para salvar você dá um Ctrl S. Eu uso mais essa parte aqui, ó, do Ctrl S. Então abriu aqui o projeto, dá um Ctrl S, que já é para salvar o arquivo. Então a gente procura aqui a pasta onde está o projeto. Se você está gravando os seus arquivos em outra pasta, você procura a pasta que é aqui no htdocs. Eu coloquei aqui como aulas PHP. Você colocou como cadastro, você seleciona ela, ó, cadastro 1. E aqui a gente coloca o nome do arquivo, index.php. Pronto, nosso arquivo está criado aqui, ó. Só que ele não tem nada dentro. Nós vamos precisar então incluir o arquivo atop. Para incluir o arquivo, o que a gente faz? Nós abrimos aqui o PHP, abre o PHP, dá um include once, abre aspas, coloca o nome do arquivo top.php. E aí a gente fecha essa linha e também já fecha esse PHP aqui. Então o que eu estou querendo dizer? Que esse arquivo atop ele venha também ser lido aqui no index. E o include once ele vai incluir apenas uma vez, ok? Como nós vamos ter que fazer a leitura no banco de dados, nós vamos precisar também do arquivo de configuração. Em todos os arquivos que você vai fazer leitura de banco de dados, sempre vai ter que ter o arquivo de configuração, ok? Esse arquivo aqui, ó, que a gente faz uma conexão com o banco de dados. Então vem aqui no index, faz a mesma coisa aqui, ó. Abre o PHP, escreve include once, abre aspas aqui e coloca o nome do arquivo. Qual é o nome do arquivo? config.php. Fecha a linha e também fecha esse PHP. Então aqui a gente está dizendo a mesma coisa. Lê o arquivo de config, de configuração, e traz para dentro do index. Feito isso, agora nós vamos começar a escrever a nossa parte da estrutura do index, onde vai ser visualizada. Antes disso, vamos criar também um arquivo, vamos criar um script para, na hora que for deletar, ele fazer aquela pergunta se deseja deletar sim ou não. Então, para isso, a gente abre aqui o sinal de menor, escreve script. Essa parte aqui a gente apaga, não precisa, ó. Então, abriu aqui o script e fechou aqui o script. Agora vamos colocar aqui uma função. Então a função dela, essa função vai ser o nome deletar. Essa parte do argumento aqui, ó, não precisa. E aqui dentro a gente coloca o que essa função vai fazer. A gente coloca aqui um if. If o que? Confirme. Ou seja, se confirmar, se for clicado o botão, se confirme, a gente apresenta uma mensagem. Deseja realmente deletar esse cadastro? E aí a gente continua
colocando aqui, ó, documents.forms, posição 0, aqui, ó, posição 0, ponto submit, do botão que vai submeter e vai enviar a informação. E fecho aqui a linha. Então, na hora que clicar no botão de deletar, ele vai exibir essa mensagem aqui na tela. Deseja realmente deletar esse cadastro? Se der OK, ele vai deletar. E aí a gente tem que colocar uma opção que é, se a pessoa não quiser deletar e quiser cancelar, então a gente coloca aqui um else. Coloca aqui um else. O que é o else? O else é se não. O if é se. Se confirmou, continua a informação. Aí o else é se não, ou seja, é outra coisa. Aí a gente faz o que? Coloca aqui um return, ou seja, retorna e não faz nada, dá um false nele. Vem aqui, ó, return, dá um false, ou seja, o clique que foi dado nessa função, ele é falso, então não precisa fazer nada. Ele não segue adiante quando der o submit aqui no formulário, beleza? Então vamos seguir aqui. Agora a gente precisa criar uma div. O que é uma div? Uma div, ela é uma divisão, né, na parte da visualização da tela, onde ele vai ficar mais organizado. Então é chamado de div. A gente vem aqui, cria uma div, e aí nós vamos criar uma classe para essa div, que já está no Bootstrap. O nome dela é Container Fluid, quer dizer, o conteúdo vai ser fluido na tela. Então, se abrir numa tela maior, ele ajusta. Se for numa tela menor, também vai ajustar. Se abrir num celular, também ele vai adequar ali e vai ficar bonito, beleza? Agora a gente precisa criar a estrutura da nossa tabela, né? A gente vai apresentar os dados dentro de uma tabela. Então, coloca o sinal de menor, coloca aqui table de tabela. E vamos criar uma classe também que está dentro do Bootstrap. Se você chegou nessa aula e você não está entendendo os conceitos, é porque talvez você não viu ainda as outras aulas, né? Que fala sobre Bootstrap, que fala sobre CSS, para você entender o que é uma classe. Se você está acompanhando todos os vídeos, você já sabe que essa classe aqui ela faz parte dos arquivos de Bootstrap, ok? Se você é novo aqui no canal, você aproveita, se inscreve. Se gostar da aula, você deixa um like ou um comentário, beleza? Vamos que vamos então. Então, table de tabela, cria uma classe. Essa classe, já existe uma classe dentro do Bootstrap chamado table, espaço table de novo, over. Isso aqui, ó, table over. É a mesma coisa do Fluid, né? Porque você vai criar uma tabela, imagina uma tabela do Excel, né? Se você colocar o conteúdo ali, ele pode ou não ajustar dentro do Excel. Nessa parte aqui do PHP, quando a gente está usando o Bootstrap, ele automaticamente ele já vai ajustar, mas a gente pode também determinar os valores, ok? Então vamos criar um estilo aqui, ó. O estilo é o que? Style. Style é estilo. Aonde a gente dá um width e a largura, 2 pontos, alto. Ou seja, automático. A gente quer que a largura seja automática, a largura da tabela. Mesma coisa do Fluid, como eu falei, para poder ir ajustando o tamanho da tela. E agora, vamos criar então o cabeçalho da nossa tabela. A gente coloca aqui
thread, ó, thread e fecha. E agora a gente abre aqui de novo, sinal de menor, e coloca TR. Tudo isso é a estrutura da tabela. Daqui a pouco a gente vai visualizar e você vai entender melhor o que se trata. E agora vamos criar as colunas. Para criar a coluna, o que a gente faz? Coloca o sinal de menor, coloca um TH, dá um width, que é a largura. E aí nessa largura nós vamos fazer o seguinte, a gente vai usar 5%. Ou seja, essa coluna ela vai ajustar a 5% da tela. E aí, conforme a gente vai criando as outras colunas, a gente vai determinando um valor também para ela, de acordo com a quantidade de caracteres que possa ter dentro dessa coluna. A mesma coisa aqui, dá um style, dá um text align, quer dizer, o texto vai alinhar, 2 pontos, e dá um left nele. E agora nós vamos colocar o que vai aparecer, o que nós queremos que apareça nessa coluna. A gente vai colocar o ID. Ok? Então nós queremos que venha aparecer aqui o nosso ID, que está gravado no banco de dados. Muito bem, a gente fechou aqui. Então, sabendo que é assim, o que a gente faz? Para a gente ganhar tempo, a gente copia essa parte aqui da coluna, cola aqui embaixo. Vai mudar algumas coisas, mas o princípio é o mesmo. Por exemplo, essa coluna aqui, nós vamos colocar ela, o nome. Então a gente coloca 20%. E aqui a gente coloca nome. Vai precisar de mais uma coluna, de acordo com o que a gente quer exibir. Nós vamos exibir também o celular. A gente bota aqui 10% e coloca aqui celular. Vamos exibir também o CPF. Vou botar aqui 10% da coluna, vai ser o CPF. E aí a última coluna vai ser de opções. Para a gente poder editar e deletar, colocar uma opção de editar e de deletar. Então a gente coloca aqui nessa coluna de opções. Opção, vamos colocar opção. Muito bem, aqui a gente vai fechar a parte do nosso cabeçalho. Tá aqui uma TR e fecha também o thread aqui. Pronto. Fechado. Nossa tabela já está pronta? Não, agora a gente vai fazer o que é mais importante, que é buscar as informações do banco de dados. Então aqui a gente criou a parte do cabeçalho e agora vamos buscar as informações. Vamos abrir de novo o PHP. Você percebe aqui, ó, que a tabela ela continua, porque a gente não fechou ainda a tabela. Agora bota o sinal de menor, abre o PHP. Então, abrir e fechar o PHP você pode fazer em qualquer instância do arquivo. Não precisa abrir só no começo do arquivo. Aonde você precisar abrir o PHP, você pode abrir ele e fechar. Não pode esquecer disso. Você abriu no começo do arquivo e aí você quer fechar no final do arquivo, mas no meio desse arquivo existe um outro PHP que fechou e abriu, então não vai dar certo. Então tem que fechar aquela instrução para depois começar outra instrução. Muito bem, dito isso, vamos continuar aqui. Abriu o nosso PHP. Vamos criar uma variável chamada result.
Resulte de resultado, tracinho nome. Então o que a gente quer são os nomes. Bota aqui um sinalzinho de igual, abre aspas, e aí a gente coloca select, asterisco, from, tabela cliente. O que a gente está dizendo aqui? Seleciona tudo da tabela cliente, da nossa tabela do banco de dados. Beleza? E aqui a gente fecha a nossa linha dessa instrução. E aí nós vamos armazenar os dados dentro de uma outra variável chamada resultado. Resultado. O que a gente vai fazer? Dentro desse resultado, a gente já vai executar essa linha aqui, ó, nessa linha de SQL. Nós vamos executar essa linha e vamos executar também a com. Então a gente diz aqui que é igual MySQL query. Toda vez que eu der uma query é porque eu quero executar. Então eu quero executar o que? A com. E vou executar também o result nomes. Esta variável aqui, ó. A gente executa a linha, porque só o fato de escrever essa linha aqui, a gente não executa ela. A gente só executa ela quando a gente vem aqui para o MySQL query. Então a gente está executando a com de configuração aqui, ó. Essa com, conexão. E também executando aqui o result nomes. Muito bem. E aí a gente fecha essa linha aqui. Agora nós vamos ter que fazer a listagem, né? A listagem, porque a gente está fazendo aqui, buscando tudo. Só que a gente não vai querer tudo que está no banco de dados. A gente vai determinar apenas os campos que a gente precisa. A gente dá um select tudo para ele enxergar todos os dados. Mas na hora da seleção a gente pode colocar apenas o que a gente precisa. Então, para isso, o que a gente faz? Coloca um while, abre aqui a chave e escreve uma variável chamada linha. Linha é igual a MySQL fat array. O MySQL fat array, esse aqui, o que ele faz? Ele vai fatiar todos os resultados e vai gravar dentro de uma array. O que é array? É um resultado embaixo do outro. Então, quantos resultados tiver, de acordo com a pesquisa, ele vai guardando um embaixo do outro. Ele vai fatiando, vai separando e vai colocando aqui dentro desta variável. Ok? E depois, através do array, a gente diz o que a gente precisa. Mas ele vai guardar os dados aqui dentro. Beleza? Então vamos colocar de qual variável que ele vai fazer o fetch. Ele vai fazer o fetch da variável resultado, que é essa daqui, ó. Que essa variável ele já executou o resultado nome. Você está achando complicado essa explicação? Talvez você não tenha visto os outros vídeos. Então volta lá nos vídeos e vai vendo vídeo por vídeo para você compreender, porque no final desse curso você será capaz de desenvolver um sistema numa boa. Então aqui a gente colocou um while, quer dizer, enquanto ele estiver fatiando aqui o resultado, guarda ele dentro dessa linha. E agora nós vamos criar a outra parte da nossa tabela, que são os resultados. Aqui em cima a gente criou o cabeçalho e agora vamos criar a estrutura da tabela, a parte da listagem, onde ele vai colocar os valores. E aí, como nós vamos ter que trazer os resultados para dentro das linhas, nós vamos usar a mesma parte aqui do cabeçalho. Aqui a gente não criou o cabeçalho aqui em cima.
Então nós vamos usar essa mesma estrutura e vamos colocar ela aqui dentro do PHP. Para a gente exibir um conteúdo dentro do PHP, a gente tem que colocar um eco. E agora vamos visualizar para ver se esses nomes aqui eles estão apresentando aqui no nosso arquivo. Fechar aqui, PHP, fechar essa linha, né? Ó, tá vendo aqui? A gente tem um cabeçalho e aqui nós temos os valores, só que a gente vai substituir esses valores pelos valores que vêm do banco de dados. Então aqui a gente quer o quê? O ID. A gente abre aqui, vai concatenar com a linha. Onde traz o ID. Vamos visualizar para ver se ele está aparecendo aqui o ID. O ID de cada cadastro, ó, tá vendo? O ID Agora vamos trazer o nome. Então, como a gente sabe que a estrutura é assim, a gente copia, vem aqui em nome, em celular, vem aqui em CPF, das opções não precisa. Então aqui é o que? Nome. Aqui é o CPF. De acordo com o que está aqui em cima. Opa, aqui é o celular. E agora sim o CPF. E essa parte aqui são as opções. Vou colocar aqui só de exemplo, mas a gente já vai colocar aqui os botões. Aqui vai ser o deletar e aqui vai ser o editar. Vai criar um botão para ele aparecer aqui. Agora vamos visualizar para ver se ele está trazendo os dados. Olha que legal. Então aqui, ó, nós vamos colocar os botões, ao invés de ficar apenas assim o nome. Então, para isso, nós vamos fazer... A gente vem aqui, ó, onde está escrito deletar e editar. Para criar um botão, nós precisamos criar um A de quê? De link. A gente cria um A e href. Com href a gente cria um link que é igual. A gente coloca o nome do arquivo, no caso é o deletar.php. E aí nesse deletar, nós vamos levar o ID. Então a gente coloca um sinal de interrogação e coloca o nome do campo que a gente vai levar, que é o ID igual a linha, concatenar, um ponto, com a linha, onde a gente traz o ID. Deixa eu ver aqui. Isso. E agora a gente vai colocar aquela função que a gente tem aqui em cima. Essa função aqui de deletar, para quando clicar, ele perguntar se deseja realmente deletar. A gente continua aqui e coloca onClick. onClick igual a return deletar, ou seja, a gente está trazendo a função deletar para esse link. E aí a gente fecha aqui a linha, e fecha também essa instrução aqui. E agora nós vamos criar um botão. Para criar um botão, a gente abre um i e de ícone coloca uma classe. Classe é igual a btrash, lixeira. E aí a gente fecha aqui e fecha o i. Vamos ver se ele já está apresentando o nosso ícone.
Para a gente depois só criar então o de editar. Vamos visualizar aqui. Ó, tá vendo aqui a lixeirinha? Vamos clicar e ver se aparece aquela mensagem. Ó, não apareceu a mensagem. Vamos clicar aqui nesse de baixo, que não tem dado nenhum. Foi criado um vazio. É o 34. Ó. Vamos ver aqui o que ele tem. É um clique. Opa, aqui, ó. Um clique. Pronto. Agora ele tem que aparecer a mensagem, ó. Vamos atualizar. Ó, deseja realmente deletar esse cadastro? Então essa mensagem aqui de cima. Se a gente der OK, vamos ver se o arquivo tá, ó, deletar. E aí vamos excluir um arquivo. Esse arquivo aqui que a gente está fazendo é o arquivo do index.php. Vamos excluir esse registro aqui, ó, o 34. Ó, 34 foi deletado. Tá vendo como o botãozinho está funcionando? Agora nós vamos fazer o outro botão aqui, que é o de editar o cadastro. Vamos excluir logo esses cadastros aqui que não tem valor aqui dentro. A gente deixar só os que tem valor. Muito bem, agora vamos aqui no nosso arquivo. Como a gente já sabe que a estrutura é essa, a gente já copia, coloca aqui uma separação, ó, e aí a gente muda aqui, ao invés de ser deletar, ele vai ser editar. Você percebe que a estrutura em si é a mesma. O que muda é o nome do arquivo ou alguma função que você quer utilizar ou não. E o nome do ícone também, né? Vamos ver aqui, ó, editar. E aí a gente tira esse on click, ou seja, não vai precisar da mensagem de deletar, porque já é um outro botão, já é o de editar. Aqui nessa parte de... Vamos visualizar primeiro, vai aparecer mais uma lixeira aqui, ó. Tá vendo? Apareceu mais uma lixeira, só que vamos colocar um pincel aqui, um lápis. Para colocar um lápis, a gente coloca B Pencil Square, ou seja, vai ser o formato de um pincel. Vamos atualizar. Pronto, aqui, ó, tá vendo? Uma pranchetazinha com o pincel. Agora vamos editar para ver se a função está funcionando. Muito bem, está funcionando. Vamos salvar aqui. Vamos aqui no nosso editar. Pronto, o arquivo editar está funcionando. Se você gostou dessa aula, você deixa um like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve para você receber todos os vídeos, né, que eu vou sempre postar aqui no canal. Valeu, grande abraço, tudo de bom e até a próxima. Deixa o like, hein?